A internet essa semana foi sacudida por uma possível bomba, uma situação super triste que a gente viu acontecer com uma grande cantora evangélica. O mundo gospel acaba ficando estremecido quando acontecem essas coisas. E para aproveitar essa situação, eu vou falar sobre um assunto que aconteceu comigo já faz algum tempinho, mas que eu queria muito dividir com vocês. Há um ano atrás, faltando um mês pro meu casamento, eu descobri que estava grávida e era líder de ministério na igreja há mais ou menos 21 anos na mesma igreja. Cresci, né, em lar cristão e eu vi a minha vida desmoronar. Naquele dia, no dia exatamente que eu descobri, eu virei pro hoje meu marido e falei que ele tinha destruído a minha vida. Mas naquele momento eu só conseguia pensar no fato de que a minha vida perfeita, a minha vida bonita, tudo aquilo que eu tinha construído dentro da igreja estava desmoronando, ia desmoronar. E aos poucos eu fui vendo o quanto eu era fútil espiritualmente, né? E o quanto eu dava valor às coisas insignificantes do reino. E eu queria dividir isso com vocês porque, além disso, eu vi essa semana a história, né, a situação com que passou a cantora, e eu me senti um pouco na pele dela. E eu enxerguei que hoje eu a vi diferente, de uma forma diferente, eu vi essa situação de uma forma diferente porque eu passei por isso. Como sempre, né, toda vez que estoura uma polêmica, a internet fica louca. Todo mundo começa a falar sobre isso, todo mundo começa a disseminar suas opiniões e fica aquela guerra. E, como cristão gosta de destruir cristão. Ninguém tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Mas ninguém pode pisotear aquele que já tá no chão. E isso eu vi acontecer alguns comentários, não todos, pra glória de Deus, pelo menos a maioria das pessoas com quem eu convivo, né, que eu me relaciono nas redes sociais, foram diferentes, falaram coisas boas. Como eu disse pra vocês, quando eu descobri que tava grávida, eu já tinha cometido o pecado, mas eu não tinha coragem de dizer, e eu não tinha, eu tinha vergonha, mas eu não ia deixar isso impune, ou não impune a palavra, mas tipo escondido. Mas Deus é tão maravilhoso que ele permitiu que isso viesse à tona, com a gravidez, é claro, para que as pessoas pudessem me ver com outros olhos, me ver como uma pessoa normal, e eu pudesse tirar de mim o peso de ter que ser perfeita para as pessoas. Porque imagina só, a gente fala sempre que filho de pastor sofre muito, né? Porque tem aquela responsabilidade da igreja vai ser dele quando o pai não tiver mais. E nem sempre é assim, mas vários filhos de pastores sempre viram no giraia, ficam loucos, saem da igreja. Por quê? Porque esse peso, essa responsabilidade que está embutida neles é muito grande. E eu vivi isso. Eu cresci na mesma igreja sempre, 21 anos mais ou menos. Aos 16 anos eu comecei a liderar ministério. Então, daquele dia em diante, eu não podia mais ser uma pessoa imperfeita, eu tinha que ser perfeita. Eu tinha que parecer perfeita aos olhos de todo mundo. Óbvio que eu tinha feito várias coisas erradas, pecados. A gente mente, a gente fala mal dos outros, a gente ri de alguém, a gente faz tanta coisa errada, todo mundo faz. Mas eram pecados pequenininhos, né, que ninguém liga. Não eram pecados enormes, como alguns que as pessoas classificam. E assim, eu fui levando. Eu tinha que estar na igreja todos os dias, eu tinha que estar nos horários certos, eu tinha que chegar mais cedo. São responsabilidades, isso é fato. A gente tem responsabilidade no reino e com os nossos ministérios. Só que isso tomou conta da minha vida de uma forma que eu comecei a viver mais isso do que o resto da minha vida. E chegou um momento em que eu fiz inversão de valores e eu já nem estava vendo mais. Eu comecei a fazer o que os outros queriam que eu fizesse e não o que Jesus queria que eu fizesse. Até que um dia eu comecei a repensar isso. E aí eu comecei a
questionar que nem tudo que eu tava fazendo era perfeito. Eu fazia, mas eu já não tava mais tão feliz e tão completa como eu me sentia no começo. E eu queria respostas. E quando essa situação aconteceu comigo, meu mundo caiu. Tem gente que fica esperando você pecar, você estragar a sua vida, você cair, tropeçar, pra falar assim, tá vendo? Era isso que eu falava, essa pessoa é hipócrita, não presta, não existe. Isso aí, tudo que ela fazia era mentira. As pessoas não conhecem seu coração, elas querem a sua imagem, mas elas querem sua imagem na lama. E quando isso acontece, elas ficam felizes. Mas pasmem, são cristãs, vão à igreja, frequentam lá, postam versículos da Bíblia na internet e não estão importando se você tá bem, se você precisa de ajuda. Não estendem a mão. O que a gente precisa hoje é aprender que o reino de Deus é muito maior do que as coisas que a gente faz aqui. E que se nós estamos aqui e somos chamados filhos de Deus, é porque a gente pecou antes mesmo de nascer e ele se entregou por nós. E o que eu vejo hoje com essa situação dela, que me fez chorar, sabe? Me fez sofrer muito. Eu me senti triste por ela, porque ela era vista como um ícone, um ídolo, que ela tinha que ser perfeita. Mas ela é um ser humano, como eu sou, como você é. E se a gente não se tratar como seres humanos falhos, que são suscetíveis a erros, a gente sempre vai ter essa inquisição, onde a gente precisa corrigir, a gente precisa expor, a gente precisa falar, a gente precisa julgar, a gente precisa tocar o dedo na ferida. E não é assim que a gente trata, é com amor. A correção é muito importante, ela é necessária, porque a pessoa precisa entender que ela pecou, mas ela não precisa entender que ela pecou com maldade, com crueldade. Ela não precisa entender que ela pecou com humilhação. Ela precisa entender que pecou dentro do coração dela. E isso é uma coisa muito particular, que ninguém vai conseguir explicar. É entre ela e Deus. E esse momento entre ela e Deus é muito maior do que o que eu acho ou as circunstâncias. Porque a gente volta àquela história de que eu voltei para Jesus porque eu vou na igreja todos os dias. Eu voltei para Jesus porque agora eu voltei para o ministério, cantando, dançando, tocando ou sei lá o quê. E às vezes as pessoas fazem todas essas coisas com excelência, mas elas estão com o coração por dentro destroçado e destruídos. A gente hoje precisa ter um olhar espiritual, pedir para que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente enxergue as pessoas que estão caminhando para um erro. A gente olhar com os olhos espirituais e enxergar o que acontece com essas pessoas. Hoje a gente tá num mundo em que a gente passa e se elas não fazem o que tem que fazer dentro da igreja, elas estão fora do plano de Deus. Mas se elas fizerem tudo o que elas têm que fazer, todas as tarefas que elas devem exercer bem, não importa se elas estão bem ou se elas não estão. Eu por muitos anos negligenciei minha família e eu não ligava. Pra mim o que importava era fazer as coisas de Deus. Então eu era mega egoísta, porque pra mim, eu ia pro céu, dane-se minha família. Só que ao passo de que meu irmão não ia pra igreja, ou fulano não fosse pra igreja, eu não tava nem aí. Entendeu? Eu queria fazer o que eu tinha que fazer. Era o meu chamado. Cuidei de várias vidas, sim. Cuidei mesmo. Algumas delas, tipo, hoje continuam com Jesus. A maioria, na verdade, continuam dentro da igreja. Mas não me olham mais com os mesmos olhos que olhavam antes. E engraçado é que eu penso assim, a gente olha as pessoas tentando admirá-las. Eu até ouvi uma pregação esses últimos dias aí falando sobre isso. A gente não tem que admirar ninguém, a gente tem que amar essas pessoas. Porque quando o erro vem, é simples a gente perdoar e seguir em frente. Quando a gente ama, se a pessoa erra, a gente entende. A gente procura abraçá-la e fazê-la continuar pelo caminho certo. A gente puxa e levanta e não joga ela mais profundo. E os cristãos não perdem a oportunidade de se degladiar e falar, ai, tá vendo? Sabia que ela tava assim, ela pintou o cabelo, então é por isso que ela tava sem Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, a tinta do cabelo não vai levar ninguém pro céu e não vai tirar dele também.
E é isso que eu quero que a gente precisa entender hoje. Eu me senti traída de alguma forma, mas eu me senti magoada, porque tantos anos de trabalho, de dedicação ao reino de Deus, talvez nem sempre no reino de Deus, às vezes a gente tá tão automático que a gente acaba se dedicando às pessoas e não ao reino. Mas tantos anos de dedicação, um erro destruiu tudo. E aí você não é mais apto pra nada, entendeu? Você não vale mais nada. E tem gente que não gosta de você, sempre não gostou de você e vai usar isso contra você, vai rir da sua cara, vai falar pra outras pessoas. Tipo, a troco de quê? O reino de Deus não cresce com isso, ele só desce barranco abaixo. Os cristãos têm que ser unidos não para vencer as pessoas que não são perfeitas. Os cristãos têm que ser unidos para ampliar o reino de Deus. E não é isso que está acontecendo. A cantora errou, ela é um ser humano como qualquer outro. Só porque ela canta no púlpito ela não pode errar. Como eu errei, e só porque eu era líder de ministério eu não podia errar, eu tinha esse direito, eu não devia, mas eu errei. E mesmo assim o Senhor me perdoou e hoje eu tô aqui falando com vocês. Então assim, se a gente crescer conhecendo com propriedade a palavra de Deus, não importa se você tropeçar. O caminho não acabou, ele continua. A pedra vai ficar lá, mas você vai largar ela e vai continuar. Então a gente precisa entender que as pessoas precisam ser curadas e não apedrejadas. As pessoas precisam ser levantadas e não arremessadas barranco abaixo. Que hoje você possa ver esse vídeo e o Senhor possa falar com você. E se quando você leu essa matéria que aconteceu essa semana, se você por um momento pensou, ai, tá vendo? Ai, que absurdo. Peça perdão, porque você tá errado. E enxergue ela com olhos de misericórdia, com olhos de amor. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Se Jesus não tivesse se entregado por nós, ninguém estava aqui. Todos estávamos condenados. Então, se eu já fui condenada antes mesmo de nascer, eu não acho que alguém tem o direito de me condenar por alguma coisa que eu fiz agora. Eu posso ser tratada, eu posso ser curada, eu posso ser restaurada, mas nunca destruída, nunca maltratada, nunca jogada de escanteio. O Espírito Santo, ele vem para nos tratar, mas é uma coisa muito pessoal. Eu não posso determinar se o Espírito Santo curou você ou não. Eu não consigo enxergar o seu coração. Eu até separei um versículo que fala muito sobre isso. Em Provérbios 24. Ele inteiro é muito bom, mas eu separei 2 trechos que são bem importantes. O primeiro é o versículo 11. Provérbios 24, versículo 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Passe a enxergar as pessoas. Enxergue aqueles que estão caminhando para a morte. É nossa responsabilidade. A gente não pode negligenciar porque o horário do culto vai começar. A gente não pode negligenciar porque a gente tem outras coisas para fazer. Larga tudo e vai atrás. Isso é evangelho. Isso é ser cristão. Então corre atrás das pessoas que precisam da sua ajuda. Você vai ver que você vai salvar uma vida. Você vai salvar uma alma. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa que a gente vive por aí. Ou do que qualquer título que a gente tenha dentro ou fora da igreja. E no versículo 15... até o 18 ele fala assim: não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa dos justos, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, ele vai se tornar a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então se você tem alguém com quem você não tem boa relação, você não gosta, e essa pessoa caiu, tenha misericórdia dela, não ria dela, não tripudia a pessoa, porque o Senhor não vai se voltar contra ela, vai se voltar contra você. Então seja santo em todos os momentos, não só quando convém. E aí no 17 ele fala: não se alegre quando seu inimigo cair, não exulte seu coração. Mas a gente às vezes não fala, mas a gente sente. E o Senhor, ele sonda o nosso coração mais do que as nossas palavras. Porque quando a nossa palavra sai, o coração já sentiu faz tempo. Então que você possa ser misericordioso de dentro para fora. Eu posso mostrar para as pessoas, eu posso dizer para as pessoas, mas eu posso viver totalmente diferente. Então que o Senhor possa curar o seu coração e transformar você de dentro para fora. E isso desagrada muito, Senhor. E isso é muito fora do que realmente é o Evangelho. O Evangelho é amar, é cuidar, é ir contra os nossos próprios padrões, né? Aqueles que a gente cria, aqueles que a gente acha que existem.
Que o Senhor possa cuidar da gente de uma forma especial e possa nos tratar nesse sentido. E que o Senhor possa usar esse vídeo para abençoar a sua vida, que você possa pedir perdão se você já errou com outras pessoas dessa maneira, que o seu coração possa estar limpo e leve, sabe? Para que o Espírito Santo possa te usar e você possa amar verdadeiramente. Que a misericórdia seja um traço perfeito da sua, que as pessoas olhem pra você e vejam, ela é misericordiosa, ele é misericordioso, ele se importa, ele ama, e que sejam pessoas e não coisas ou situações ou atividades. Que Deus abençoe sua vida, que se você gostou desse vídeo e quer mostrar pra alguém, divulga pro pessoal, e é isso aí, que Deus abençoe, até mais.